E se a pergunta mais importante na hora de criar o produto não fosse como a gente vai construir, mas sim por que a gente deveria construir? Pensa bem, a gente vive num mundo onde a tecnologia permite criar praticamente qualquer coisa. Então a grande questão mudou. Agora é o que realmente merece ser criado. É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora. E olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente o nosso dilema atual. Vivemos em uma era de abundância técnica e escassez conceitual. O que isso quer dizer? Quer dizer que, antigamente, o grande desafio era a tecnologia em si. Era difícil fazer as coisas funcionarem. Hoje, bom, com tanta ferramenta, tanto poder de fogo na nossa mão, o jogo virou completamente. O desafio de verdade agora é outro. E esse slide aqui, ele coloca isso em preto no branco, dá uma olhada. Antigamente, a inovação era limitada pela tecnologia. E essa limitação, por incrível que pareça, forçava a gente a ter clareza. Não dava para desperdiçar tempo ou recurso, tinha que ser certeiro. Agora, a gente tem abundância de tudo: ferramenta, plataforma, poder computacional. Só que essa abundância toda criou uma espécie de névoa, uma confusão. A dificuldade não está mais na execução, está na concepção. Ter clareza hoje é o bem mais raro que existe. E é exatamente aí, nesse ponto, que o Decode entra. Olha, é importante entender. Isso aqui não é só mais uma metodologia para gerenciar backlog para fazer sprint. Nada disso. É uma filosofia. É uma forma de pensar que acontece antes de tudo isso. É sobre a arquitetura da decisão, sabe? É sobre decidir o que de fato merece existir. Pensa um pouco. Antes do software, a identidade de um produto, a sua alma, tem que existir muito antes da primeira linha de código ser escrita. Pega o Airbnb, por exemplo. A essência ali não é o aplicativo, o site. A essência é a ideia de conectar quem tem um espaço sobrando com quem precisa de um lugar para ficar. O software é só a ferramenta que faz essa conexão acontecer. E isso vale também para a arquitetura. A gente tem que pensar antes da arquitetura. É uma inversão de lógica. Em vez de começar pela discussão técnica, o Decode fala: calma. A arquitetura é uma consequência de um produto que foi bem pensado, bem definido. Primeiro a gente busca clareza, só depois a gente pensa na estrutura que vai suportar essa clareza. E, seguindo essa mesma linha, a gente chega aqui, antes da primeira feature. O Decode atua num nível muito mais fundamental. Ele vem antes da lista de funcionalidades, antes do backlog, antes do roadmap. Ele questiona a fundação, a própria base, onde todas essas features seriam construídas. Tá, mas então o que é o Decode, afinal? A definição formal é essa: um framework de produto para conceber, estruturar e lançar produtos desacoplados e orientados a domínio que transformam complexidade sistêmica em valor econômico transferível. Ufa! Traduzindo, é um jeito de pensar que pega um problema complexo, um sistema complicado, e em vez de adicionar mais complicação, ele destila aquilo até virar valor. É sobre transformar caos em clareza. É sobre simplificar, não empilhar funcionalidade. E para conseguir fazer isso, a gente precisa virar uma chave na nossa cabeça. A gente tem que parar de ver produtos como uma simples coleção de features, uma lista de coisas que ele faz. A gente precisa começar a enxergar produtos como sistemas. Sistemas que existem para remover restrições, para resolver problemas reais dentro de um sistema ainda maior. E claro, essa ideia não surgiu do vácuo. Ela tem fundamentos intelectuais muito sólidos. Pega o pensamento sistêmico, por exemplo, que ensina a gente a olhar para o todo e não só para as pecinhas soltas. Tem a teoria das restrições, que é fundamental para a gente achar o verdadeiro gargalo que precisa ser resolvido. O Lean, que entra como um princípio de essencialismo, cortar tudo que não é a proposta central de valor. E claro, o pensamento orientado a domínio, para garantir que o nosso foco esteja sempre no problema do negócio e não na tecnologia pela tecnologia. E quando a gente junta tudo isso, o resultado é uma visão de mundo que, bom, redefine radicalmente termos que a gente usa todo dia. Nessa lógica, o produto é a única unidade de valor de verdade. Feature é secundário. Arquitetura é um meio para chegar lá. Código é commodity. Até a equipe é vista como temporário, montada para resolver aquele problema. E o cliente? Ele é o validador final de todo esse valor que foi pensado. É uma visão bem direta ao ponto, né? Chega a ser um pouco brutal, mas é muito claro. Tá, e como isso funciona na prática? O ciclo de vida do Decode tem alguns passos bem definidos. Primeiro, a gente define o propósito e o domínio do produto, o porquê. Depois, estabelece os conceitos centrais, as primitivas, é o quê. Aí sim, a gente começa a compor o produto em módulos, a organizar os fluxos e só lá no final a gente decide a melhor forma de entregar esse valor. Se vai ser uma API, um SaaS, o que for.
E, claro, como fazer isso evoluir sem que a arquitetura desmorone. A lógica é garantir que quando a gente finalmente for construir, a gente tenha uma certeza absurda de que aquilo vale a pena. Ok, tudo isso soa bem filosófico, né? Mas como é que essa filosofia se traduz em decisões do dia a dia? Como isso virá algo prático? Bom, é aqui que entram os princípios da clareza. São valores que guiam a ação. E se prepara, porque alguns desses valores são bem fortes e vão contra o que a gente costuma fazer. Primeiro, construir é a última opção. Pensa nisso. Antes de escrever uma linha de código, a gente tem que pensar, tem que ver se dá para comprar ou se dá simplesmente para eliminar o problema. Outro, simplicidade é um ato de coragem. Porque, vamos ser sinceros, a complexidade muitas vezes é só um sinal de que a gente ainda não pensou o suficiente no problema. E esse aqui é fundamental. Produtos removem restrições. Se não está eliminando um gargalo real, talvez nem seja um produto. E por fim, a forma como a gente entrega é uma estratégia, não a identidade do produto. O valor tem que se manter, mesmo que a casca mude. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Existem alguns erros que são inegociáveis, que destroem a filosofia do Decode. Por exemplo, confundir isso aqui com uma metodologia, um checklist. Não é um jeito de pensar. Outro erro fatal, usar o framework para justificar a complexidade. Não, a complexidade é uma falha de design. E, claro, permitir que o ego molde o produto. Os melhores produtos, eles parecem inevitáveis, não impressionantes. E por último, essa mania de fazer benchmarking com o concorrente. Isso é uma receita para mediocridade, não para inovação. Você só vai conseguir ser, no máximo, tão bom quanto eles. E tudo isso nos leva a um ponto-chave. Onde, afinal, o Decode se encaixa no meio de tantos outros frameworks que a gente já conhece? A resposta é que ele não se encaixa, ele se posiciona acima. Ele foi feito para responder a pergunta que todos os outros frameworks já assumem que foi respondida. Olha só esse slide. Eu sei, parece polêmico, ver Lean Startup, Agile, Design Thinking com um quebra do lado. Mas calma, a ideia aqui é outra. Não é que o Decode substitui essas coisas. A questão é que ele opera em outro nível, ele quebra a premissa deles. Enquanto todos esses frameworks estão preocupados com a execução, como construir melhor, mais rápido, o Decode está preocupado com a concepção. Ele atua antes, ele é o alicerce. Já coisas como DDD e Clean Architecture, aí sim, complementam, porque ajudam na execução daquilo que já foi bem concebido. Então, o resumo da ópera é este aqui. A maioria dos frameworks que a gente usa está tentando responder à pergunta: como a gente vai construir isso? O Decode, não. Ele dá um passo para trás e faz a pergunta que vem antes, a pergunta mais difícil e, honestamente, a mais importante. Isso aqui deveria existir? É essa pergunta que cria a base, a fundação sólida, para que todo o resto, o ágil, o lean, tudo possa funcionar de verdade. E quando a gente faz essa pergunta, a gente é forçado a repensar, a reenquadrar totalmente o que a gente entende como custo da inovação. O foco sai do custo técnico, de quanto custa desenvolver, e vai para o custo humano, para o custo econômico de se conceber algo errado desde o início. E essa frase, ela é pesada, mas é a pura verdade. O verdadeiro custo são anos de vida desperdiçados construindo algo que nunca deveria ter existido. Pensa nisso. O maior desperdício de todos não é um sprint que deu errado. Não é um bug que foi para a produção. O maior desperdício é o custo de oportunidade. São equipes inteiras, pessoas brilhantes, dedicando anos da vida delas a um produto que, na sua essência, nunca deveria ter sido criado. E é com isso que a gente encerra, com a pergunta que o Decode deixa no ar para todo mundo. Hoje, com a abundância de tecnologia que a gente tem, a possibilidade de construir algo já não é mais a grande questão. A verdadeira questão, a mais difícil, a que realmente importa, é a da necessidade. Então, fica a reflexão. O seu produto é possível, mas ele é necessário?